fizer, será por mim aceita. Naquela mesma época, eu recebi um convite para ser... Eu terminava a faculdade de filosofia. Eu recebi um convite para ser professora da Universidade Católica como assistente. Com os dois convites, vir a Brasília para a primeira escola, ser professora da universidade. Eu fiquei pensando entre um e outro. Fui então ao reitor da nossa universidade, ao diretor, Padre Machado, e disse a ele: Padre Machado, eu pensei muito sobre o convite honroso que eu recebi. A universidade é para mim um ponto muito importante na carreira, mas eu entendo que neste momento ela é um ponto de chegada, não é um ponto de partida. Eu posso até ser uma professora universitária relativamente medíocre, me esforçando, estudando, trabalhando, mas alguma coisa que eu não tenho e que a universidade não pode me dar, é a experiência. Assim eu me decidi, vim para Brasília em 1958, morar no alojamento, deixar o conforto de Goiânia, que era a capital do estado, lecionando imaginem vocês, naquela época eu lecionava no colégio particular mais sofisticado, tinha condução na porta para me pegar, lecionava no colégio público de maior nome, ainda como estudante, indicada pelo diretor da faculdade. Vim morar no alojamento. E ao dizer para vocês que a história que a universidade era para mim um ponto de chegada, eu faço referência porque eu deixei a direção da Escola Normal de Brasília exatamente para ir então para a universidade. E tem uma mensagem para os alunos naquela época, onde eu faço referência a esse ponto. Então eu quero dizer, ensinar nunca foi uma tarefa fácil. Ensinar, ser professora é um compromisso de vida. Ser professora é um compromisso, é um projeto de vida. O idealismo é necessário, mas não é suficiente. A análise da visão da realidade tem que nos dar os parâmetros para a nossa decisão de sermos professor. As mudanças que hoje ocorrem exigem de nós um posicionamento diante desse compromisso de vida pessoal, profissional e social. Do nosso papel dentro dessa sociedade que nós estamos ajudando a construir. Então eu disse que via com muita felicidade este momento aqui de crise, porque eu acredito que só do debate, só do levantamento dos problemas, é que cada uma vai conseguir se identificar e dizer, é isto mesmo que eu quero, vale a pena mudar, vale a pena fazer da escola normal aquela escola normal que nós queríamos, questionando o currículo, questionando o horário integral, questionando junto com os professores, como a aluna colocou aí, a preparação dos professores para uma nova visão da estrutura da escola normal, quer dizer, num ato de humildade profissional, como disse a Cosete, de um eterno preparar. Então, uma ocasião me perguntaram, o que precisa para ser uma boa professora? Entre algumas coisas, é preciso gostar de estudar. Quem não gosta de estudar, não tem na profissão de professor a profissão certa. Há profissões que não precisa estudar, mas a profissão de professor exige. O processo de mudança da sociedade não para. A professora Cosete fez referência. Ela fez o curso normal, ela fez o mestrado, ela fez o doutorado. Eu também segui a mesma trilha. Fiz o mestrado, fiz o doutorado, fui com 3 filhos para o exterior fazer o doutorado. Quer dizer, é uma carreira, me pergunta hoje, estou rica? Não. Não estou não. Porque profissão de magistério nunca foi uma profissão de comércio e de riqueza. A riqueza é de construção da sociedade. Então, essas coisas têm que estar claras para nós.
para nós fazermos a nossa definição de vida. É um projeto de vida pessoal, é um projeto de vida social. Nós estamos ajudando a construir um país. Nós estamos ajudando a construir uma sociedade. É isto que nós queremos? Se não queremos, ainda tem tempo de fazermos outras coisas. Mas se queremos, vamos mudar aquilo que nós estamos achando que não está encaminhando neste caminho de uma reconstrução pessoal e social. Professores, alunos, funcionários, direção e comunidade. Porque há muitas crianças, são 4,5 milhões de crianças neste país sem a felicidade, ou melhor, sem o direito de ter passado pela escola. São 40 milhões de adultos que têm apenas 8 anos de escolarização. E são 80 milhões de adultos que têm apenas 3 anos de escola. Então, nós temos muito a fazer, mas é preciso que nós o façamos felizes. Identificadas com a profissão que nós escolhemos e ajudando a construir essa profissão. Vão em frente neste questionamento, porque sem eles vocês não conseguirão reconstruir a Escola Normal de Brasília. Maria Célia, quer falar? Vocês pensam que eu também não estou desanimada com a situação no Brasil e no mundo? Vocês pensam que também não estou pensando sobre a respeito da educação no Brasil? Quanto mais a gente é professora, quanto mais tempo a gente tem de estudo, mais a gente fica preocupada com a situação do Brasil. Eu também sinto que... Eu queria falar com vocês que eu pensei muito para falar hoje aqui. E aquela menina começou falando exatamente sobre o que eu tinha pensado. A minha ideia principal era essa. Vale a pena educar se o mundo desenvolve-se tão rapidamente, quando a comunicação parece substituir qualquer mestre, qualquer professor? Em 1960, eu vim para Brasília e estudei na CASEB e também, como a Cosete, fui convidada para dar aula, para ser professora alfabetizadora na escola de aplicação. Eu encontrei uma escola de madeira, cheia de barro e alunos com muita vontade de aprender. Mas, há 4 anos atrás, quando eu fiz outro concurso para a Fundação Educacional e fui dar aula em Braslândia, eu vi que a escola era de lata, mas não havia aquele clima que havia na escola de aplicação, sabe, Ivone? O clima era horrível, gente, porque o clima era assim. As professoras não se conhecem. A gente entra, dá aula, sai todo mundo correndo e vai embora. Aí, outra coisa também que eu achei é que não havia aquela salinha de professores conversar. Então, o que eu senti é que os professores, não adianta só a gente ir para o sindicato votar para a greve, não. Existem outras reivindicações que o professor deve fazer. Por exemplo, o professor, quando nós dávamos aula na escola de aplicação, era horário integral. Mas um horário era para dar aula e o outro horário era para preparar a aula. Então, não era tão cansativo. Realmente, me impedia de trabalhar em outro lugar. Mas eu não ficava com alunos de tarde. De tarde, em vez de eu fazer em vez de eu fazer lá em casa os cartazes, eu fazia ali mesmo na escola. A escola dava material, dava cartolina, dava tinta, dava pincel. Além disso, havia um clima de cordialidade entre nós. A Cosete era professora do 4º ano primário. Eu era professora do 1º ano, então havia uma professora que está aqui que tinha muito relacionamento comigo, que era a professora Mirinha Hermano, que é professora de artes. Levanta aí, Mirinha.
Então, a minha sala era aqui e a próxima sala era da Mirinha. Então, por que a diretora Ana Bernardes fez isso? Porque ela sabia que para se alfabetizar uma criança, é muito importante que a criança tenha muita liberdade e que a criança se desenvolva a sua sensibilidade. Então, a arte é muito importante para aprender a ler. Agora, lá em Braslândia, eu cheguei e levei barro para a sala de aula. A diretora disse assim, você está proibida de trazer barro. Mas por que, diretora? Porque você sujou a escola inteira. Nem sujei a sala só, sujei a escola inteira. Depois inventei de fazer um grêmio com alunos mais velhos, a diretora falou. Engraçado que foi no mesmo dia que o Pompeu tinha falado, vamos reabrir os grêmios. A diretora não ficou sabendo dessa lei, sabe? Ela dizia assim, você está proibida de mexer com o grêmio porque isso proporciona ações subversivas. Eu falei, meu Deus, eu estou em 64 e era em 86. Então, o caso que está acontecendo, elas têm razão, porque não é fácil lidar com gente que só está ali para ganhar aqueles 60 mil por mês. Não é. No nosso tempo, nós ganhávamos 25 cruzeiros por mês. E esses 25 cruzeiros era tanto dinheiro, porque era dobradinha, que deu para eu comprar um lote lá na Ermida de Dom Bosco. Você sabe que ali não é coisa para pobre, né? Como é que uma professorinha podia ganhar 25 cruzeiros e comprar um lote lá? Porque eu morava com os meus pais, comprava todos os livros, todos os discos que eu queria, mas sobrava muito dinheiro e meu pai perguntou, o que você vai fazer com esse dinheiro? Falei, não sei. Ele falou, então compra um lote. Então, comprei o lote. Então, o que eu sinto é que, hoje em dia, o que está acontecendo hoje no mundo, é que, primeiro, a Fundação Educacional não faz uma... Olha, se não prestar atenção, não gosto de falar com os outros conversando. Lá na Fundação Educacional, devia ter um mapa e chegar para vocês na hora do concurso, como a Paulinha, minha filha, fez concurso agora, estudou aqui na Escola Normal, é professora, é idealista. A Paulinha chegou... Quando chegasse a Paulinha agora lá, faz o concurso. Na hora da locação, devia chegar e falar assim, Paula, onde é que você mora? Paula, qual é seu estado civil? Porque a fundação, ela não tem interesse hoje em dia por nós. Então, a Paula tem uma filha de 3 anos. Então, a Paula mora... Onde a Paula mora? Por que eu sou de Planaltina e eu tenho que dar aula em Sobradinho? Isso é um absurdo. Por que eu sou do Núcleo Bandeirante e tenho que dar aula lá no Gama? Por quê? Isso não está justo. Por quê? Por causa do papel deles lá? Porque o papel deles é o mapa deles? O mapa mais importante é o mapa humano, o mapa que atende aos seres humanos, o mapa que faz com que as pessoas sejam felizes, o mapa com que as pessoas tenham coragem de abrir o coração e falar, tenho uma filha de 3 anos e não tenho onde deixar, porque meu dinheiro não dá para pagar uma babá. Então, o sindicato... ele devia também defender essas coisas nossas. Acontece que o sindicato, quando eu chego lá, que eu levanto a mão para falar, eles não me deixam falar, porque só pode falar um partido no sindicato. Mas tudo bem, vamos ver. Quando chega lá no sindicato, eu já disse para muitas pessoas que me ouvem, não é só o salário que resolve a situação da professora, são também as condições que nos são oferecidas. Por exemplo, está aí no nosso quadro de carreira que nós vamos ter vamos fazer uma valorização nossa, né? Através dos cursos que nós fizermos. Outro dia tinha um concurso de vídeo lá em São Paulo e eu mandei um vídeo que eu fiz sobre o CET, Centro de Educação para o Trabalho, e o diretor de São Paulo me pediu que eu fosse lá. Quando eu vi a passagem e tudo, ficava em 90 mil cruzeiros. Aí eu perguntei para o meu chefe, é possível a fundação me mandar 3 dias para eu assistir o meu vídeo que eu fiz para a Fundação Educacional sobre o CET, que é um troço importantíssimo, que é profissionalização para jovens de Ceilândia? Dá para alguém patrocinar isso para mim? Não, não pode. Então, isso vai me cansando, vai me deixando desvalorizada. Então, não é só salário que faz o professor melhorar. É também cursos, são os cursos que eles poderiam dar, como nós tínhamos, né, Cosete?
Eu fiz curso de alfabetização, a Cosette, você fez outros cursos também. Outras professoras também fizeram outros cursos na época. A Ivone, que era diretora, sabia que eu estava no curso de tarde. Então, o horário da tarde, que era para eu fazer cartazes, eu estava fazendo meu curso. E eu não tinha que dar outro horário de noite por causa disso, não. A diretora acreditava em mim. Agora, hoje em dia, as diretoras acreditam na gente? Quando a gente chega e fala, não acreditam. Então, essa crise de mediocridade que está passando pelo Brasil não é a crise só dos professores, não. É uma crise que vem depois da ditadura. Depois da ditadura, as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam umas nas outras. Isso faz parte. É lógico que é muito mais fácil se eu falasse para vocês assim, lá na Espanha aconteceu assim, assim, em Portugal. Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que história não se faz em 30 anos. Isso que nós estamos comemorando aqui é somente um ensaio, porque a história só vale de 100 em 100 anos. Por exemplo, o professor na França ganha $1.000. Quanto é que é $1.000? Digamos que o dólar está em 90 cruzeiros hoje, então seriam 900 mil cruzeiros. 90 mil. Mas não são só $100, são $1.000. Mas não é, então aí é mais, é $10.000 que na França ganha, porque eles ganham ao redor de 900 cruzeiros. 900 mil cruzeiros. Esses 900 mil cruzeiros, para um professor na França, dá para o professor. Porque o mal aqui no Brasil é que os professores pedem muito pouco para eles. Os professores aqui acham-se muito pouco, eles se desvalorizam. Então, eu como professor, o que é que eu quero? Eu quero uma luneta, porque eu gosto de olhar o céu. Eu quero melhores livros. Eu quero ir ao cinema sempre. Toda vez que tem um teatro lá, que tem uma peça lá no teatro, que é 800 cruzeiros, que é 300, 500, eu gostaria de ir. O nosso nível, gente, é para isso. Nós não podemos nos nivelar pelas empregadas domésticas. Porque o que eu estou sentindo na nossa classe é que todo mundo se valoriza muito pouco e fica pedindo para ganhar 64, 84, é muito mais que nós merecemos. Mas para isso, nós teremos que ser coerentes. Se nós passamos o dia todo na escola, se nós damos aula de manhã e de tarde preparamos o nosso trabalho, nós não podemos ganhar o que nós estamos ganhando. Nós temos que ganhar muito mais. Então, vocês têm toda a razão quando dizem que essa escola aqui não tem estrutura para receber uma professoranda o dia inteiro. Realmente, não tem. Deveria ter lugares para descansar, deveria ter uma sala de vídeo para a gente assistir um vídeo, deveria ter biblioteca muito boa. Isso aqui precisava mesmo ser muito melhor para vocês passarem do horário integral. Olha aqui, eu preparei uma porção de coisas para falar sobre como era como foi que a Ana Bernardes me preparou para eu ser uma professora alfabetizadora, né? Então, nós estudávamos muito Piaget e eu deixei meus alunos descobrir, explorar, pensar e discutir. E hoje em dia eu estou muito preocupada porque o Joca está ali, a Ritinha, minha irmã, está fazendo mestrado no Rio, doutorado. E eu fico pensando, meu Deus, o que o Joca está aproveitando das descobertas que fez, das explorações que fez, do que pensou, do que discutiu. Ele é um político, eu respeito o pensamento político dele, eu fico pensando assim, será que eu não fui assim, sabe quando a gente adianta o pensamento para os filhos da gente? Sabe quando você, por exemplo, seu filho pergunta uma coisa e você ensina muito mais? Eu fico pensando, será que eu não fiz mal para esses meus alunos? Porque eu ensinei que eu preparei meus alunos para um mundo muito feliz, para um mundo muito bom. E eu não sabia que vinha a ditadura em 64, eu não sabia que a ditadura ia demorar 20 anos, eu não sabia que tantos amigos meus iam aderir à ditadura, eu não sabia que muita gente ia preferir os cargos do que o ideal.
Então, o que eu posso dizer para vocês é que não desiludam, não, porque 30 anos é pouco. E como disse aquela professora aqui, a professora Estela, quando a gente está no caos, é porque a coisa está começando a melhorar. Quando a gente está péssimo, é que a gente tem possibilidade de melhorar. E depois eu posso falar mais, mas agora eu acho que eu passei do tempo. Miriam, quer falar? Pedir desculpa a vocês de não ter estado aqui pela manhã, mas como tenho uma mãe de 84 anos doente, internada no hospital, não pude estar aqui com vocês. Isso está funcionando? Bem, nós viemos para cá em 60. Viemos para cá em 60 para planejar e montar, implantar uma educação nova para uma cidade nova que surgia do centro geográfico do país. Era um momento especial na história desse país. E nós viemos para cá com muita vibração, com muita vontade de acertar. O que nós propusemos naquela época não chegou a ser concretizado, porque as mudanças políticas e administrativas seguidas levaram todos os nossos sonhos a serem protelados. Muita coisa ficou sem acontecer. Nós vimos muita coisa começar e morrer sem desabrochar completamente. Hoje eu vejo aqui vocês falarem em horário integral. Naqueles tempos, nós também já propunhamos horário integral para os alunos, porque pensávamos numa educação completa, num homem completo. Não apenas pensávamos na parte de conhecimentos, de passar conhecimentos, mas na parte da sensibilidade, do comprometimento com a nação, inclusive. Essa parte de sensibilidade, da arte, do carisma, isso ficou, nada aconteceu. Perdeu-se no caminho. Essa escola deveria ter um outro momento, além deste prédio belíssimo que aqui está, era planejado um outro espaço também cultural, que era um espaço dedicado à arte, ao lazer, aos jogos, aos clubes, e que não aconteceu. Então, o aluno ficar o tempo todo na escola num momento deste, em que não tem o outro espaço, e que a escola não sai, está fechada, não acontece, digamos assim, num ambiente total. Nós temos que pensar agora em partir para o que está acontecendo fora dessa escola. Estão acontecendo coisas fantásticas no mundo agora. Estão acontecendo no terreno político, no terreno científico, na área tecnológica, estão acontecendo coisas fantásticas. E, em geral, a escola não toma conhecimento dessas coisas. Ela fica dentro dela mesma. Temos que pensar numa escola nova, para um novo momento histórico. E eu acho que é nisso que vocês devem concentrar a atenção de vocês e o esforço de vocês. Uma nova escola que pense para o homem do terceiro milênio. Nós estamos à beira do terceiro milênio e ainda estamos olhando muito para trás. É bom olhar para trás para ter o referencial do que nós fizemos. Mas nós temos que pensar para a frente, para o futuro. E há muita coisa para fazer. E há muita coisa para mudar. E há muita coisa que ainda vai nos dar muito prazer de fazer e de nós nos envolvermos como educadores e fazermos. Eu não concordo com algumas pessoas que aqui estiveram de dizerem que nós não temos que nos preocupar com o aspecto pecuniário da nossa profissão.
temos que nos preocupar, sim. Nós merecemos um bom pagamento, um pagamento condigno pelo nosso trabalho. E temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar com um plano de carreira, para que nós não sejamos a cada momento colocados de lado, como se fôssemos um traste, né? E começar tudo de novo, esperando uma nova oportunidade de acontecer. Acho que nós temos que nos preocupar com isso também. Mas temos que nos preocupar principalmente com o futuro. Sim. Eu viria falar com vocês, eu sou Deise, falei hoje pela manhã, sou professora de 60 e teria muita coisa na minha experiência de vida para comunicar a vocês, porque realmente, quando eu vim para Brasília, eu sempre pensei em ser professora de matemática, tá? Sabe o que eu lecionei? Psicologia. Aí as minhas alunas me chamavam de psicóloga. Eu dizia, não sou. Eu sou professora de psicologia, eu era pedagoga, tá? Não psicóloga. E como elas me procuravam muito para nós conversarmos, para que eu pudesse ajudá-las, pelo menos saber ouvir, eu sabia. Então, eu fui ser orientadora educacional, estudei orientação educacional para ver se poderia ajudar melhor as minhas alunas, tá? Achei que não dava, era outra coisa. Fui ser psicóloga, tá ok? Hoje, eu sou especializada em dinâmica de grupo e eu gostaria, sinceramente, eu já me coloquei à disposição do corpo docente da Escola Normal, do Júlio. Eu hoje sou professora aposentada, não, eu sou inativa, mas estou bem nativa, tá? Entende? Eu participo de associações, eu lecionei primeiro para as normalistas, muito preocupada com o processo de aprendizagem, o que os alunos aprendiam, como aprendiam. E depois que eu saí do normal, eu levei 10 anos aqui, eu fui me dedicar, depois de umas passagens por aí, eu fui me dedicar ao ensino especial. Me convidaram para lecionar, para dirigir o ensino especial. Eu me apavorei. Eu digo, gente, eu só conheço o ensino regular, como é que eu vou entrar na área do ensino especial? Eu não sabia, quer dizer, sabia sim de estudar, teoricamente de informar os normalistas, né? Que existem as diferenças individuais, existem crianças que conseguem aprender com mais facilidade, existem as crianças que não conseguem aprender com tanta facilidade, mas realmente me dedicar a uma metodologia de excepcionais, né? Variando a toda a gama de excepcionais, que não é hora de eu conversar com vocês sobre isso, para mim me assustou. Passei 10 anos dirigindo o ensino especial. Sempre foi uma descoberta a mais, sempre foi uma tentativa a mais para ajudar essas crianças, entende? Então, o que eu estou aqui hoje, eu mudei todo o meu discurso que eu vinha fazer para com vocês, eu gostaria de poder ajudar vocês, tá? Eu hoje vivo mais na escola normal, no papel de avó, tá? Eu tenho 2 netos no momento, que eu já tive filhos, né? Já tive netas que já saíram, mas agora eu estou com 2 netos aqui, na escola de aplicação, entende? Realmente, o trabalho que as professoras desenvolvem, agora já estou falando como avó, é formidável. Isso eu posso falar porque eu acompanho ali, sabe? E eu sou exigente, com essa carinha assim, que eu tenho, né? Muita gente, eu tinha alunas até que diziam assim, a senhora com um sorriso vai nos apertando, tá? Mas é fato, eu acredito na disciplina, eu acredito no estudo. O que eu estou sentindo, eu não sei, posso estar errada, mas eu estou sentindo que vocês estão sem tempo de trabalhar informações. Porque a aula, vocês recebem muitas informações. E o aprendizado não é só receber informação, tá? O aprendizado é assimilar, é trabalhar aquilo, é discutir,
entende? Então, eu acho que precisaríamos, talvez, como bem Estela falou, é um momento de crise, é um momento de questionamento, então é um momento ótimo. Difícil, sofrido? É, mas a vida é essa. A vida é essa, tá? E nós estamos passando por momentos difíceis, sempre passamos e estamos aí. O desafio é que nos leva para frente, tá? Então, eu gostaria de me colocar mais uma vez à disposição da Escola Normal, tá? De vir participar com vocês, fazer dinâmica de grupo com vocês, até estudar com vocês. Eu estudei muito com minhas alunas. Uma coisa que disseram hoje, que sempre me doía lá dentro, mas foi coisa que passou. É que todo mundo dizia assim, todo mundo tem que ser normalista. E eu ficava quietinha, porque eu não fui normalista. Eu fiz o científico, tá? Eu fiz o científico e depois me dediquei ao magistério, que eu sempre gostei do processo de aprendizagem. Então, quando o pessoal dizia assim, professor da escola normal tem que ser normalista, tá? Aí eu levantava o dedo e dizia, mas eu não sou, éramos duas que não éramos. Não vou entrar no mérito da questão, porque eu tive um pouco mais de felicidade na integração na escola normal do que a outra. Então, às vezes, eles reclamavam, então dizia que iriam eliminar. Aí eu levantava o dedo e dizia, eu não sou normalista, e acabava o assunto, e ficava nisso, entende? Quer dizer, então eu acho que dentro dessa experiência de vida que eu tenho, eu acho que um pouco mais de fora, não como professores, né, de vocês, eu acho que eu talvez pudesse ajudar vocês, tá bom? Se vocês quiserem, me coloco à total disposição, eu moro pertinho da escola normal, tá? Me interesso e acho que se nós estamos nessa profissão é porque abraçamos, se paga pouco ou se paga muito, se é sacrifício ou não é sacrifício, isso tudo são coisas que nós temos que refletir, temos que ter consciência,